Boa noite. A pergunta é: o fim justifica os meios? O objetivo onde a gente quer chegar justifica os meios, os métodos usados para chegar nesse fim? A resposta a gente vai ver, bastante polêmica, é sim. Vamos ver em que casos específicos, mas a resposta é sim. O fim justifica os meios. Dia 23 de junho de 2021, dia 13 de Tammuz 5781, o ano Pei Aleph, pela Ot Areino vão ser mostradas maravilhas para Shat Balak. Então, a gente vai ver vários meios e vários fins. Vamos ver alguns exemplos que se torna mais claro perceber como o fim justifica os meios. Então não é tão exceção assim. Eu sei que a gente fala, geralmente, quando pensa em fins, justificar os meios, em guerras, em terrorismos, em assassinatos, coisas ruins, violentas, que geralmente o fim não justifica os meios, né? Porque tem uma lei que proíbe essas coisas. Mas vamos falar de coisas mais leves, como por exemplo a vacina. A vacina geralmente é usada uma coisa que dói, mas o fim, a finalidade, não só no caso do corona, do vírus do Covid, que a vacina tende a diminuir a gravidade da doença, do vírus, como também outros tipos de vacina mais simples, como sarampo, rubéola, etc., que a vacina, embora seja um meio que dói, é justificada pela finalidade de proteger e de dar saúde para a pessoa. Uma cirurgia, que é essa imagem do começo, quando eu falei sobre o tema do fim justificar o meio, então uma cirurgia, que pode ser como um parto, que é outro exemplo também, uma cirurgia pode ser um parto normal ou uma cesariana, é justificado fazer a cirurgia para poder curar a pessoa, para poder trazer um neném para o mundo. Então a cirurgia tem sangue, tem cicatriz, tem um envolvimento grande da equipe e geralmente anestesia, de tanto que o paciente ou a mãe não aguenta tanta dor, mas é uma dor que é justificada para ter depois uma alegria, que é o neném nascendo ou uma doença sendo curada através da cirurgia de uma operação. E aí tem um assunto que é polêmico, que é o exílio, que é a Galut, que nessa Sirá que o Rebbe fala para Shat Balak há 30 anos atrás, 1991, o Rebbe traz como a Galut, o exílio, sendo um meio justificado por Hashem, através da finalidade, o objetivo, que é trazer a Geulah, a redenção. Então, por meio da Galut, se consegue chegar na redenção. E assim que Hashem definiu, e portanto, no caso, a grande redenção completa, definitiva, verdadeira, justifica ter a Galut para poder chegar nela. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso também. Uma prova é um outro exemplo de uma finalidade que é passar de ano, que é aprovar o aluno, e a prova é uma dificuldade, né? Até as aulas, a preparação para passar na prova é uma dificuldade, um sofrimento, mas que é justificado por conseguir ter um diploma, conseguir passar de ano, conseguir ter o reconhecimento depois de ter feito a prova, uma dificuldade, um aperto. O alpinismo, como está aqui nessa foto também, essa foto aqui é bem radical. Imagina um esforço desse alpinista, dessa pessoa escalando a montanha, mas que compensa para chegar lá em cima, não é simplesmente ter uma vista maravilhosa e tirar fotos e fazer uma selfie em cima da montanha, com a paisagem grande lá embaixo, magnífica, mas sim de ter conquistado e com esforço próprio chegar lá em cima. Então o alpinismo é um
chegar lá em cima, no topo, é uma finalidade, justifica o meio, o esforço, a dificuldade do meio do caminho. Um treino, vários tipos de treino, num esporte, numa competição, né, mesmo num jogo de xadrez, tem muita dificuldade, muito esforço, mas que é justificado para ter um resultado final bom, de se superar, de bater recorde, e conseguir superar marcas e vencer e avançar. Dieta também é um meio, né, doloroso ou sofrido ou com esforço para poder chegar numa finalidade de perder peso ou de sentir melhor esteticamente ou de saúde. Dormir também é um meio para poder acordar com vigor e com força no dia seguinte. O jejum, que é um tema ligado a essa época que a gente está aqui agora também, que, como está definido pelo Rambam, e o Rebbe traz nessa sirra agora, o jejum, que também está ligado com exílio, com escuridão, com aperto, é justificado para poder trazer a techuvá. E não só isso, o Rambam define que o jejum se tornará um grande dia de alegria, com uma escala de que é uma alegria e uma felicidade de verdade, porque tem uma alegria e felicidade de verdade como todos os Hagim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Tem Purim, que quando Mashiach chegar vai se destacar, enquanto que as outras festas vão perder a sua relevância ou destaque, porque vai ser uma coisa normal, com tudo que tem de maravilhas quando Mashiach chegar, mas Purim vai se sobressair ainda, né? E os taniot, os jejuns, não são mais acima de Purim. O Rebbe traz uma novidade nessa sirá, porque serão não só eles vão se superar, ou vão aparecer, se destacar, como se transformarão em Yamim Tovim. Então vão sair do mais baixo ponto, né, de sofrimento ligado a Galut, ligado à destruição do Beit HaMikdash, como se tornarão o máximo do bom, se tornando uma festa, né, de comemoração. Tem o trabalho também, num grau menor, mas trabalho também é um esforço, uma dificuldade, que é um meio para uma finalidade. O trabalho não é um objetivo principal. O trabalho é para conseguir ter dinheiro para sustentar a família, para poder fazer coisas, fazer mitzvot, dar tzedakah. Então o trabalho é um meio justificado pela finalidade de fazer uma coisa boa. E o estudo também representa um esforço para, não só para a pessoa se tornar um sábio, mas para poder fazer a vontade de Hashem ao estudar a Torá. Então tem um esforço ligado ao estudo, justificado pela finalidade de cumprir a mitzvah de estudar a Torá e fazer a vontade de Hashem. E aí tem uma observação importante, que é a exceção, né, que não são todos os meios que são justificados por uma boa finalidade. Então tem uma boa finalidade de fazer a paz, mas não são todos os meios que podem ser justificados por um bom objetivo, que é a finalidade de fazer a paz. Então não é ceder territórios, não é se retirar, nem ceder a acordos para liberar prisioneiros que são terroristas, etc, etc. Também não são todos os fins que justificam bons meios, né? Tem finalidades que não são boas, embora os meios para chegar lá são bons, mas não são fins justificáveis. E também depende, um outro ponto, que é o ponto ligado a essa nossa paraxá e essa sirá do Rebbe, é que se é para Hashem, que tem alguns critérios diferentes dos nossos, ou se é para a gente. Por exemplo, para Hashem, como está nessa sirá, o exílio é justificável, porque traz a Geulah. E a gente pede para não ter o exílio, para não ter testes. A gente não quer esses meios, mesmo que o fim seja justificável. A gente prefere, como na saída do Egito também, a gente falou que preferia não sair com riqueza, mas não ter passado pelo aperto da escravidão no Egito. E Hashem colocou como uma das cláusulas necessárias, condicionais, para a gente sair do Egito, é sair com riqueza. E a gente preferia não ter passado por isso. E aí tem uma outra expressão aqui interessante, né, que os meios estão ligados a correr riscos, mas a finalidade está ligada com a certeza do sucesso. Então, quando tem certeza do sucesso, isso não é verdade sempre.
mas é o que acontece com a redenção, com a Geulah. A gente tem a certeza que a gente vai ser redimido, que já é agora, com Mashiach, Tzidkeinu, Bimerav Emeinu, Amen, Kenin Ratzon, e os riscos de estar nos 4 cantos do mundo, espalhados, com apertos, com dificuldades, são justificados, são riscos que a gente tem que correr, porque assim Hashem definiu, para poder a gente chegar no estágio da Geulah, da redenção. Então vamos ver em seguida, na prática, dentro da Sirá, sobre o jejum. O Rebbe fala coisas muito interessantes, que a gente está se aproximando do dia 17 de Tammuz e também do dia Ben HaMetzarim. Eu vou falar, também é importante a gente saber disso, que nessa época que a gente está agora, não só do corona, já há mais de um ano, caminhando para 1 ano e meio de corona, desse aperto, que, com dificuldades diferentes em vários países, como Israel, Estados Unidos e aqui no Brasil, mas também tem a época que a gente está passando, que está ligado ao dia 3 de Tammuz, que passou há pouco tempo, o dia 12 e 13 de Tammuz, que estão ligados com Geulah, com a redenção, não só do Rebbe anterior, que a gente festeja nessa época, como de todo o povo de Israel, como o Rebbe anterior frisou ao sair da prisão no dia 12 e 13 de Tammuz. E a gente está se aproximando do dia 17 de Tammuz, que é um dia tradicionalmente de jejum e de sofrimento, de aperto, porque está ligado à destruição do Beit HaMikdash, né, o começo da destruição das muralhas e a entrada na cidade, para então, 3 semanas depois, nas 2 vezes, ter a destruição do Beit HaMikdash no Tisha B'Av. E essa época do Ben HaMetzarim, que são essas 3 semanas exatas entre 17 de Tammuz, que será nesse domingo, já um dia de alegria, como a gente falou, que um dia de jejum se tornará alegria, que é o meio do jejum justificado, porque vai trazer uma alegria maior ainda, com a reconstrução do Beit HaMikdash Ashlishi, terceiro Beit HaMikdash com Mashiach, já em Jerusalém, se Deus quiser. E essas 3 semanas, de domingo a 3 domingos, né, depois, que é entre Tisha B'Av, essa semana que estão ligados, bem na Metzarim, está ligado entre os apertos, entre os estreitos, entre as limitações, entre as dificuldades. E o Rebbe frisa que o jejum, como esse 17 de Tammuz, tem um aspecto indesejável, que é ligado a sofrimento. Mas o Rebbe explica que aquilo que é ruim, como o jejum, como os meios do exílio, por exemplo, pode ser anulado, e mais ainda, além de ser anulado, pode ser transformado em bom, como a gente falou, que é o jejum que vai virar uma festa, mais do que Pesach, Shavuot e Sukkot, e mais mesmo do que Purim. O Rebbe fala que o exílio, comparado com o jejum, também é um aspecto indesejável, de sofrimento, de aperto, ainda mais ainda nessa época que a gente está passando agora, no finzinho da Galut, que a gente está no calcanhar de Mashiach, já chegando, e o exílio pode ser adiado, e aí pode até ser aliviado, e a gente continuar vivo, graças a Deus, e podendo cumprir Torah e Mitzvot, só que não é o mesmo do que resolver. Resolver está ligado a acabar completamente com o exílio, já estar, se Deus quiser, na Geulah com Mashiach. A gente vê um outro aspecto também, que o Rebbe traz, que o jejum, no seu aspecto exterior, e a gente está falando aqui o jejum ligado a um meio para chegar numa coisa melhor, maior, no aspecto exterior é um assunto indesejável. Então a gente pode por aí pegar já um ponto para aplicar no nosso dia a dia, em perceber em cada coisa o que é o aspecto exterior e o que é o interior, que é o principal. Então pode ser que exteriormente, de uma forma superficial, é mais fácil falar e entender do que se alegrar com isso de verdade. Mas às vezes a gente percebe uma notícia ruim, que é indesejável, que é difícil, mas que só no aspecto exterior é assim. Se a gente for entrar no aspecto interior, a gente está avançando e passando etapas, chegando cada vez mais perto de uma boa definição, uma boa solução e
já ter Mashiach. Então vai ter valido a pena. A gente espera que seja logo. Então o jejum superficialmente é um sofrimento que é o contrário da vontade e do prazer. Isso é um fato, né? O jejum hoje não é a nossa vontade, nosso prazer principal, né? Sem comparação com um prato de churrasco, de batata frita, de doce, de mousse de chocolate, como vários gostam e apreciam. E aí o Rebbe fala uma frase muito interessante, que o meio para chegar em qualquer coisa é algo exterior, que ele está por fora. E o objetivo é interior, é pnimi, que é o principal. Então por isso que muitas vezes o objetivo como seu principal, que é o interior, vai justificar os meios que são algo que é algo exterior. E por isso que exteriormente pode ser indesejável, e talvez por isso mesmo, por ser amargo, ser difícil, um aperto, que a gente consegue tirar o nosso melhor, que chega no objetivo que é o interior, que é o principal. E por isso que a gente aguenta suportar esses meios que são difíceis, como uma prova, como uma dieta, como uma cirurgia, como dificuldades de investimento, por exemplo. O investimento é um meio necessário para chegar num bem maior, que é o lucro. É o motivo porque a gente está aqui nesse mundo. Hashem quer ter lucro, ele investiu a gente aqui, plantou a gente aqui nesse mundo para cuidar do seu jardim, para que o jardim fique melhor e mais florido e mais perfumado do que era antes. Então, o jejum, que é um meio, serve para um motivo maior de fazermos techuvá. Por isso que o jejum não é simplesmente parar de comer. Tem que estar ligado com... É porque sem a gente estar comendo no jejum, num dia propício, que é chamado um Etratzon, é um dia muito propício, muito especial. Poucos dias chamados de Etratzon. Etratzon quer dizer um dia propício, ligado com a vontade essencial e interior de Hashem, para a gente fazer teshuvá. Então a gente tira da frente a parte de comer, de beber, de trabalhar e de fazer coisas que são dispersantes em relação ao objetivo principal, que é fazer teshuvá, para a gente poder chegar na finalidade. Então esses meios são desagradáveis, indesejáveis, porque são exteriores ao objetivo principal interior, que é fazer teshuvá. Com isso a gente traz a redenção, que é um objetivo maior ainda, além da teshuvá, que o jejum, no caso, é exterior, superficial, e o objetivo, que é trazer Mashiach, a redenção, é algo essencial, que é interior, que é o objetivo principal. Concluindo essa parte, o principal é o meio, o objetivo. Isso é uma pergunta. Então a gente já respondeu que o principal é o objetivo, que é trazer Mashiach, que é trazer a Geulah. E quando tem paz, o Rebbe traz uma observação, o jejum se torna alegria e felicidade, que é o que a gente estava falando, que o jejum, no momento que a gente vai ter a paz, que é o objetivo da Torá, trazer paz para o mundo, e Mashiach também, e o Shabat, que é ligado ao Shabat, Shalom, que é a paz, então a gente faz com que o jejum se torne alegria e felicidade, que é o que a gente está querendo com a chegada de Mashiach. E tem esse nível de redenção que vem depois do exílio, que é do meio, o exílio, justificando a redenção, que é o objetivo. E o Rebbe traz uma coisa fantástica, que tem um nível de redenção superior, que está acima do exílio. E está ligado com a época que a gente está aqui agora. Eu vou explicar isso. E a ultimíssima preparação, o Rebbe fala, para a chegada do justo Mashiach, Mashiach Tzidkeinu, é o espalhamento das fontes em todo o canto do mundo. Isso está ligado a estar acima do exílio. Não é simplesmente transformar o amargor, a dificuldade, o aperto do exílio, mas sim focar no principal, que é a Torá, que é uma coisa boa, em todos os cantos do mundo. Isso é a preparação fundamental para chegar a Mashiach. Nessa geração que a gente está agora, já vemos a ênfase principal no aspecto positivo, que é espalhar as fontes da Torá, que é a Hassidut, em todos os cantos do mundo, e não no conserto do assunto indesejável do jejum dessa época que vai trazer redenção. Então a gente está
focado no bom que existe em cada coisa. E não por acaso, interessante, pensando nisso agora mesmo, né? No Tânia desses dias fala que era um costume, para quem pecou, quem errou, fazer tantos jejuns, tá ligado? Com esse foco no que é indesejável, para afastar o pecado, o erro, etc. E que, pelo motivo que a gente está fraco, então o defeito, a falha se torna um mérito, a gente não corrige isso através do jejum, que é o aspecto indesejável, mas sim dando tzedakah, que é um aspecto acima do exílio, acima do jejum, que é fazendo uma coisa boa, eu foco numa coisa boa. Então, mais uma coisa boa que a gente pode fazer e deve fazer agora, que está ligado com coisas boas, que é estudar a Torá, espalhar o ensino da Torá, dar tzedakah e, como a gente falou também, Teshuvah, que vai trazer Mashiach logo, se Deus quiser. Vamos ver rapidamente sobre a Parashá, uma coisa muito interessante essa Parashá, que o Rebbe traz na Sihá, um fato curioso, pequeno, mas muito interessante, que Balak, dentre as Parashiot dessa época agora, é a única que nunca cai nas 3 semanas, então não está ligado com o jejum, com o sofrimento, com o que é indesejável. Né? Teremos daqui a pouco as Parashiot, Matot Masei, na verdade Pinchas primeiro. Pinchas às vezes cai dentro das 3 semanas, às vezes não, mas está ligado com as 3 semanas, muitas vezes cai, como esse ano. Matot Masei sempre cai nas 3 semanas, e Devarim também sempre cai nas 3 semanas. E Balak sempre cai antes. E quando cai Balak, como em 91, quando o Rebbe falou Serra, caiu no dia 17 de Tammuz, o 17 de Tammuz caiu no Parashat Balak, então empurra o jejum, porque não pode conviver junto Parashat Balak com o jejum. Porque Parashat Balak justamente como a gente vai ver, a Parashá em que fala sobre Mashiach em toda a Torá, que é a profecia do Bilam. A importância não é a ênfase no meio, que é justificado pelo fim, como a gente viu, que é a destruição que gerou a construção. Destruição é o meio, o exílio, o aperto, o jejum que gerou a construção, se tornar um dia sagrado de festa, de comemoração, de alegria e felicidade. Então, não precisa estar no meio da tristeza para refiná-la. A gente pode conseguir refinar a tristeza, o exílio, mesmo sem estar imerso e afundado no exílio, que é o nosso foco agora. A gente está além dos meios que vão levar até a finalidade, que é trazer Mashiach, que é o foco no que é bom, positivo, Torá, Tzedakah, Teshuvah. E isso vai trazer a redenção. Justamente, essa é a Parashá em toda a Torá que fala sobre Mashiach, mesmo que não tivesse exílio antes. Isso é um ponto, porque Balak justamente cai no momento que nunca está ligado com o jejum, que está ligado com o exílio também. O Rambam Maimônides, quando ele fala sobre as leis ligadas a Mashiach, ao rei Mashiach, que a gente estudou agora há pouco, não só no término do Rambam, do Mishneh Torah, que foi as leis sobre Mashiach, como nas semanas que a gente está estudando, as 4 Sihot do Rebbe, que ele falou para a gente estudar nessa época, para trazer Mashiach. O Rambam traz outro verso que fala sobre a redenção, sobre Geulah. Deixar Hashem Elokecha, que Deus vai nos trazer de volta. Então está ligado com o exílio, trazer de volta de uma coisa ruim, que é o exílio. Então é a redenção, que é a finalidade, que vem depois dos meios, que é o exílio. O fim depois dos meios, como a gente falou. Que o fim justifica os meios, que é esse distanciamento para depois voltar para Hashem. Aí a gente vê, completando, nessa Parashá, o Rambam mostra a profecia que Bilam faz nessa Parashá, que ele queria amaldiçoar o povo e acaba falando as profecias mais bonitas e brachot, grandes, inclusive sobre Mashiach. E nessa profecia, Bilam menciona a saída do Egito, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Kel motziam mimitzraim ketoafot re'em loi. Hashem vai nos tirar do Egito. Isso é justamente
o Shiur Yomi, como está escrito aqui em cima, a leitura, o estudo da Torá do Humash com Rashi, da quinta-feira, dia 14 de Tammuz, como a gente está agora, na Parashat Balak, que fala sobre Hashem tirar a gente do Egito. E aí, justamente nessa profecia, mencionar o Egito é muito propício e animador, porque a profecia que fala sobre a chegada de Mashiach e a época de Mashiach fala que serão mostradas maravilhas como foram mostradas na época da saída do Egito. Então é muito propício na Parashá que fala sobre Mashiach, na época que a gente está agora, que já pode ser considerado Yemot HaMashiach, fala sobre a comparação com a saída do Egito, que está ligado com essa época agora, porque justamente nesse ano fala sobre o ano das maravilhas. E em 91, quando Rebbe falou Serra, também era o ano das maravilhas, porque Nun Aleph, que foi esse ano de 5.751, que é 1991, Nun Aleph foi considerado o acróstico Niflaot Areino. E o Rebbe em Nun Aleph falou, em Parashat Vaigash, que esse ano que a gente está agora, 30 anos depois, em 2021, o ano Pei Aleph seria pela Ot Areino. As mesmas palavras, uma pela Ot ou Niflaot Areino, serão mostradas. E está ligado com a saída do Egito, porque Areino Neflaot, essa frase que está no profeta Michá, fala sobre Mashiach, a época de Mashiach, que está ligado com a saída do Egito, que vão ser mostradas maravilhas. Então, além da obrigação de tirar do exílio, que Hashem tem com a gente, depois de tantos anos, de tantos exílios, desde a saída do Egito, que é considerado como sendo uma viagem só, uma saída só, por isso que a gente fala que são vários dias da saída do Egito, porque não foi só aquele dia que a gente saiu do Egito, até hoje a gente está saindo do Egito, que são os dias que tem desde a saída do Egito, e cada dia a gente está saindo do Egito. Tem ainda o acréscimo, porque até então a saída do Egito é ligado com os meios justificados pela finalidade de trazer Mashiach, mas agora a gente tem um acréscimo, que é independente desse exílio, tudo que a gente passou, que a Hashem vai mostrar maravilhas, novidades para a gente. E isso, o Rebbe fala e garante mais uma vez, que essa primeira geração da redenção é a última do exílio e a primeira da geração, primeira da redenção, que o Rebbe traz justamente nessa Sirá também, e que depois da redenção, como a gente falou, ligado aos dias 12 e 13 de Tammuz, que é a redenção de todo o povo judeu, como o Rebbe anterior falou, depois dessa data que a gente comemora nessa semana, o Rebbe anterior chegou nos Estados Unidos em 1940. Em 1941 ele falou, isso foi há 50 anos antes do Rebbe ter falado isso, em 91, e 80 anos desde a data que é agora. Então, há 80 anos o Rebbe anterior garantiu que assim que a gente fizer, foi a primeira vez que começou a se falar dessa forma tão clara sobre Geulah, sobre redenção. O Rebbe prometeu, o Rebbe anterior, e garantiu e trouxe esse auspício da gente fazer teshuvá, a gente vai ter Geulah. Quando a gente fizer teshuvá, se arrepender, voltar para Hashem, se conectar com Hashem, como a gente está cada vez mais ainda nesse ano agora, a gente vai ter a redenção. E o Rebbe fala, baseado no Rebbe anterior, que é garantido que a gente já fez teshuvá. Jamir Kulam Sadikim, o Rebbe deixou isso muito claro. O Rebbe anterior também falou que só faltava polir os botões, que a gente já tinha feito tudo. E o Rebbe falou também que já tínhamos polido os botões também. O Rebbe anterior falou depois, só precisava receber a face do justo Mashiach. A gente está pronto e abriu os olhos para receber a face do justo Mashiach. Então só dependia da gente. O Mashiach já estava aqui, já tinha polido os botões, já tínhamos feito o chuvá. E o Rebbe fala que também já passou por isso. E que depois ele coloca que já acabaram todas as datas marcadas, Kalu Kolakitzin, todos os extremos, as datas possíveis, imaginárias para chegar, já tinham terminados. E o Rebbe fala até que a gente pode considerar Mashiach já veio. Ineuba. Ba, em hebraico, pode ser não só ele está vindo, ou ele vem, como ele já veio. Então a gente pode usar como se já estivesse vindo. E aí eu queria fazer um parênteses importante. Concluindo agora, não sobrou tão tempo para falar sobre isso, mas acho importante,
que eu vi uma aula do Rabino Slavatsky da Bélgica, muito interessante, essa semana, que ele fala uma crítica, eu também penso sobre isso, que muitos falam, mas a gente está o tempo todo falando, ainda mais ainda nesse ano, nessa época, quantos sinais de Mashiach chegar. E promessas e garantias do Rebbe anterior, do Rebbe Levi de Barditchev, também, já na sua época, que ele não ia entrar no Gan Eden se Hashem não trouxesse Mashiach, enquanto não trouxesse Mashiach. E desde o Baal Shem Tov também, desde Rabi Yeshua ben Hananiah e Yeshua ben Levi, que subiu para o errado do Mashiach, que a gente tinha garantia que Mashiach vai chegar, já era para ter chegado. E como é que não chegou ainda? Então ele falou uma coisa muito interessante, uma história rápida, duas histórias importantes para a gente entender, e só ressaltando mais ainda essa dúvida, porque quanto mais passa o tempo, mais sinais tem claros que Mashiach já era para ter chegado. Como a gente viu nessa paraxá agora, nessa zirá agora do Rebbe, né, que fazem exatamente números redondos, 50 anos, quando o Rebbe falou isso em 91, baseado no que o Rebbe anterior falou, que a gente já estava pronto para Mashiach chegar, para a gente estar na Geulah. E agora, além dos 50, tem mais 30, que também é um número redondo, e são 80 anos, está ligado com o número 8 de Mashiach. E não só isso, esse ano a gente viu, já foi falado várias vezes, que a gente está justamente há 3.333 anos do recebimento da Torá, e todos os números 3 estão ligados com a Torá. E mais ainda nesse ano, Lag BaOmer também é 33, também está ligado 2 vezes 33, com o Geulah, com o Mashiach, baseado no Rabi Shimon Bar Yochai. E não só isso, também ouvi essa semana do Rabino Reuven Wolf que a Torá está ligada com o número 40, e justamente esse ano foi completado o 40º, o número 50 de ciclos de estudos do Rambam, desde 84, que o Rebbe instituiu isso, que junta o mundo inteiro estudando o Rambam, seja o Sefer HaMitzvot, ou Perek Errado, ou 3 Prakim. E também o nome Rambam está ligado com a letra Mem, que está ligado à numerologia de 40. E o Rebbe, que instituiu o Rambam, também tem 3 vezes a letra Mem, que é a letra que mais tem no nome do Rebbe, o nome do Rambam. Moshe Ben Maimon também tem 3 vezes a letra Mem. Menachem Mendel, o nome do Rebbe, também está ligado com Mem. E Terumá está ligado com Torat Mem. Torá está ligado com 40, e 40 anos de deserto, 40 dias que Moshe recebeu cada vez as tábuas, na primeira vez e na segunda vez que ele recebeu as segundas tábuas, também 40 dias. E isso tudo está ligado com essa época agora. Então, como pode o Mashiach não ter chegado? Ele fala uma coisa rápida, que eu já tinha falado também numa outra ocasião que eu vou falar para vocês, que ele casou o filho dele primogênito no dia 9 de setembro de 2001. Casou na frente do 770, muita festa, etc. No dia seguinte de manhã, ele foi rezar no 770. E aí ele viu Bachorim agitados, olhando para um lado, olhando para Manhattan, e uma fumaça enorme, e falaram que tinha tido ataque terrorista e destruído as Torres Gêmeas, coisa que ninguém poderia acreditar. Inclusive, se falou naquele momento que era efeitos de filme, que era como se fosse Hollywood ou Disney, que era impossível, ninguém conseguia imaginar. Hoje a gente sabe que isso foi um fato que aconteceu. E aí ele falou o seguinte, que se 5 minutos antes, 5 minutos ou 1 minuto antes, ele tivesse apostado com qualquer um no mundo inteiro que em 1 minuto aconteceria isso, 10 milhões de dólares, todo mundo apostaria, você está maluco, nunca vai acontecer isso. Não tem como acontecer um negócio como esse. Ele falou, não, pode 300 milhões de dólares, que não vai acontecer isso. Isso aconteceu. Então a mesma coisa, Leavdil, ao contrário, que o Rebbe falou já várias vezes, a gente falou que não só o Rebbe, desde sábios da época da Gemara e da Mishnah, falando, e Yaakov Avinu também, já no Humash, em Vayechi, falando sobre o Ketz, a chegada do Mashiach, que já é agora, se Deus quiser.
pode, deve ser de um segundo para outro, sem a gente perceber. E o que eu falei, né, que eu falei sobre um assunto similar em relação ao corona também. Né? Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Talvez não, com certeza mais ainda do que, porque faleceu muito mais gente também. Perdas muito maiores no mundo inteiro, foi absolutamente no mundo inteiro, em todas as pessoas foram afetadas, 7 bilhões e mais de pessoas, por causa de um vírus minúsculo. Quem poderia dizer? Então, mais ainda, pelo contrário, o Mashiach deve e vai chegar de uma hora para outra e trazer o bem para todo mundo. Para concluir com uma outra história que eu vi, que a gente traz para a gente a nossa possibilidade, vou contar de uma forma rápida, que teve um francês que chegou no 770, antes de Gimel Tammuz, falando que ele era Mashiach. E assustou todo mundo, achando... Né, ele parecia uma pessoa comum, normal, Mishigner, Majnun, que falando assim à toa, e ele queria ter uma audiência com o Rebbe, que ele queria falar para o Rebbe, mostrar que ele era Mashiach, que o Rebbe ia concordar com ele. E aí o Rebbe deixa a indicação clara que ele aceita e, pelo contrário, quer receber todo mundo. Conseguiram um reduto para ele, ele queria muito. Rabino Lebel Groner, Alaba Sholom, conseguiu a Eridut, só que ele ficou preocupado e pediu para um Sheliach, que o Rabino Groner não falava muito bem francês, pediu para um Sheliach francês, entrasse junto e ficasse lá, fazer sinal para o Rabino Groner, se estava estranha a situação, se o Rabino Groner deveria entrar e deixar claro que tinha terminado o encontro, para não incomodar tanto assim o Rebbe, que o Rebbe, por ele, ficava atendendo todo mundo sem jamais falar para alguém sair. Então, Rabino Groner, que tinha a função como secretário de cuidar disso. Para resumir a história, esse rapaz entrou, e esse Shiliach, que eu não lembro o nome agora, acompanhou e falou tudo. Ele falou: Rebbe, eu sou Mashiach. Ele falou: pode ser, mas você coloca tefilim todo dia, então? Ele falou: não, eu não coloco tefilim todo dia. Eu falei: não, mas então, se você quer ser Mashiach, Mashiach coloca tefilim todo dia, então você deve começar a colocar tefilim todo dia. Você está disposto a colocar tefilim todo dia, menos Shabbat Yom Tov, óbvio, para ser Mashiach? Ele falou que sim. Combinado, tá bom, eu posso fazer isso para ser Mashiach, ser considerado Mashiach, tá bom. Aí vai falar: mas outra coisa, você come kasher, obviamente, né? Ele falou: não como kasher, não como kasher, mas Mashiach tem que comer kasher, porque está na Torá. Então, se você quer, se está disposto a fazer isso para ser considerado Mashiach, ele falou: sim, estou disposto. Ele falou: eu posso fazer isso para ser considerado Mashiach. Ele falou: tá bom. E mais uma coisa, Shabbat, você também cumpre Shabbat? Ele falou: não, ainda não cumpro Shabbat. Falei: então, é fundamental para Mashiach ser um Shomer Shabbat. Você está disposto? Sim, tá bom. Combinado. Então tá. Então aí, eu vou fazer isso tudo. Eu posso ser considerado Mashiach? Ele falou: você vai fazer isso tudo, como você falou, então você volta aqui e a gente vai avaliar e vai ver que realmente você vai poder ser considerado Mashiach. E aí ele saiu. E aí ele comentou, perguntaram, né, impressionados, como é que tinha ficado tão tempo com o Rebbe. E aí ele falou: tá vendo, vocês acham que eu não posso ser Mashiach, mas o Rebbe acredita que eu posso ser Mashiach. E contou tudo que ele ia fazer e provavelmente deve ter feito isso tudo. Então a gente vê um ponto que depende da gente. Não só trazer Mashiach, como despertar o Mashiach que tem dentro de cada um de nós, como o Rebbe enxerga isso em cada um de nós e nos dá força. E temos mais também pontos especiais ligados com esse ano, né, que são 40 anos que a gente teve de Kor Nissan, que o Rebbe falou que ele já tinha feito tudo e que tinha passado para a gente responsabilidade, cada um de nós, a fazer cada uma dessas mitzvot e trazer Mashiach já, agora, imediatamente, que é isso que o mundo precisa. Mashiach já, now. Shabbat Shalom, Geulah Amitit Ushleimah, Teikaf Umiad Mamash, Mashiach now. Tudo de bom, só boas notícias para todos nós.